안녕하십니까. Olá, pessoal. 하나님의 크신 은혜로 이번 주간 또 이렇게 집회를 할 수 있어서 너무 감사합니다. Eu agradeço porque, pela grande graça de Deus, nesta semana também podemos fazer mais um seminário bíblico. 저는 개인적으로 성경을 한 10권 정도 가지고 있는데요. Eu, particularmente, possuo umas 10 Bíblias. 사무실에 하나 있고, Eu tenho uma no meu escritório, 교회 하나 있고, outra na igreja, 또 안방에 하나 있고, eu tenho uma no meu quarto. 그 외에도 이제 성경을 여러 권 있습니다. Fora estes, também eu tenho muitas outras Bíblias. 제가 너무너무 행복하게 생각하는 것은 E uma coisa que eu considero ser muito feliz 성경이 이렇게 구텐버그에 의해서 이제 금속활자가 책이 만들어지기 시작했는데 é que, desde Gutenberg, né, foi possível a produção de Bíblias impressas. 그전에는 성경을 갖는다 굉장히 어려운 것이었죠. Naquela época, ter a Bíblia era algo muito difícil. 구텐버그 어머니가 아주 신실하게 하나님 믿는 성도였다고 말합니다. Dizem que a mãe de Gutenberg era uma senhora muito dedicada, devota a Deus, né? 구텐버그 어머니가 한 평생 성경 하나 갖는 게 소원이었다고 합니다. E que o maior desejo de vida dela era possuir uma Bíblia. 그래서 구텐버그 성경을 출판하기 위해서 금속활자를 발명했습니다. Por isso que Gutenberg, né, desenvolveu aquela impressora, né, aquela de tipografia para poder fazer uma Bíblia para entregar para sua mãe. 돈을 가지고 신구약 전체를 사서 손안에 둘 수가 있었습니다. E por causa dele, né, com pouco dinheiro hoje nós podemos ter uma Bíblia nas mãos que tenha o Antigo e o Novo 전 Testamento. 성경 안에 들어가서 세상에 어디서 느낄 수 없는 새로운 세계를 맛봤고 Eu, lendo a Bíblia, eu pude desfrutar de um mundo novo que eu nunca pude experimentar em lugar nenhum. 성경 속에 있는 세계는 내 삶 완전히 바꾸어 주었습니다. E as palavras que estão na Bíblia, né, mudaram completamente a minha 그래서 vida. 제가 이런 이야기를 하는 게 그냥 성경 이야기를 한다는 게 너무 아름다운 일이고 기쁜 일이고요. Por isso, para mim, em particular, poder falar da Bíblia, das palavras de Deus, é algo muito 저는 agradável. 그래서 이 많은 행복 가운데 가장 귀중한 행복 가운데 하나는 저희 아버지십니다. E uma das coisas que me fez mais feliz na vida foi o meu pai. 저는 복음 전도하느라 상당히 바빴고 또 처음엔 굉장히 가난했습니다. Porque nessa minha vida de ministro, né, eu sempre fui muito ocupado e no 제 começo muito 형님이 pobre. 계셨는데 Eu tenho meu irmão mais velho, 형님은 아버지를 모시고 고향에 사셨습니다. e meu irmão ele vivia, né, na nossa terra natal, cuidando do nosso pai. 형님이 이제 우리 집이 좀 낡아 집을 새로 지으려고 돈을 좀 준비했는데 E uma vez meu irmão ele decidiu juntar um dinheiro, porque a casa onde nós morávamos era um pouco velha e ele queria 일본에 reformar. 계신 제 작은 아버지가 큰 그 건설업을 하고 있는데 E o meu tio, né, vivia no Japão, ele tinha uma grande construtora. 우리 회사에 와서 일하면 내가 임금을 주겠다고. E o meu tio havia dito pro meu irmão, né, olha, se você vier trabalhar na minha empresa, eu te pago um salário. 일본에 갔습니다. E assim o meu irmão foi para o Japão. 그 당시 일본은 한국보다도 임금이 비싸서 한 10배 비싸기 때문에 E já que naquela época, né, as coisas no Japão era valorizado cerca de 10 vezes mais do que a Coreia, 굉장히 상당한 돈이 됐습니다. com 6 meses de trabalho já poderia permitir um grande dinheiro, meu irmão. 사이에 제가 아버지를 모시게 됐습니다. E nesse meio tempo, né, que meu irmão esteve ausente, eu fiquei com meu pai. 아주 제가 예배당 아주 조그마한 예배당에 작은 방이 몇 있는데 거기 아버지가 계셨어요. Foi no começo da minha vida pastoral, então eu vivia numa pequena igreja e ali num pequeno quarto eu vivia junto com meu pai. 제 속에 일어난 예수님과 일어난 저희 가족들의 변화, E toda a transformação da família que passou na minha vida por causa de Deus, a transformação dos meus filhos, são coisas que eu não tenho palavras para assim expressar. 성경 읽고 이야기를 시작하겠습니다. Eu quero começar a pregar hoje, né, primeiro lendo a Bíblia. 성경은 누가복음 6장 1절부터 읽겠습니다. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 6 a partir do versículo 1. 1절에 11절 사이 말씀입니다. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. 누가복음을 다 찾아주시기 바랍니다. Por favor, procurem pelo livro de Lucas. 신약의 마태, 마가, 누가, 요한. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. 요한. João 그 세 번째 책 누가복음입니다. é o terceiro livro, né, do início do Evangelho, ali é o livro de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 6, versículo 안식일에 1. 예수께서 밀밥 사이로 지나가실새 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. 어떤 바리새인들이 말하되 어찌 안식일 하지 못한 일을 하느냐. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados?
예수께서 대답하여 가라사대 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 시장할 때 한 일을 읽지 못하였느냐. Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? 그가 하나님의 전에 들어가 다만 제사장 외에 먹지 못한 진설병을 집어 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe eram lícitos comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? 안식일 주인이라 하시니더라. E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가서 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. 서기관과 바리새인들이 예수를 송사할 병거를 찾으려 하여 안식일에 병 고치는가 엿보니 Os escribas e os fariseus observavam-no procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem de que o acusar. 예수께서 이 생각을 하시어 손 마른 사람이 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 제가 일어서 Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu 예수께서 de pé. 이르시되 내가 너에게 묻는 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 멸하는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? 물을 둘러오지 그 사람이 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 저가 그리하며 그 손이 회복된지라. E fitando todos ao redor, disse ao homem, né? Estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. 저희가 분기가 가득하여 예수를 어떻게 처치할까 서로 의논하니라. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a 성경 볼 Jesus. 때 가장 반가운 게 하나 있었는데 É uma coisa que me chama muita atenção, me deixa muito feliz lendo a Bíblia. 저는 제가 1944년에 태어났고요. Eu nasci em 1944 제가 태어나던 그 이듬해 일본에서부터 해방이 됐어요. e o ano posterior ao meu nascimento foi o ano da independência da Coreia. 1950년도 제가 7살 때 우리나라 남북 큰 전쟁이 있었습니다. Em 1950, né, eu estava completando 7 anos e nós tivemos uma grande guerra entre as duas 정말 Coreias. 그때 저들은 참 처참하게 살았습니다. E era uma vida completamente miserável. 저들이 이제 그 학교에 이제 초등학교 제가 7살 때 들어갔는데 E eu estava com 7 anos, né, entrando agora na escola. 30% 아이 학생들이 아버지 어머니가 없었습니다. Eu lembro que 30% dos alunos, meus colegas, né, eles não tinham pais nem mães, eram órfãos. Eram 그리고 이제 completamente 남자들이 miseráveis. 없으니까 농사를 잘 안 돼서 많은 국민들이 배가 고팠습니다. E devido à falta de homens que haviam morrido na guerra, não conseguiam se cultivar muito e muitas pessoas passaram muita fome. 이 누가 보면 읽을 때마다 E toda vez que eu leio o livro de Lucas, 왜 좋으냐 하면은 vocês sabem por que eu gosto? 그때 저는 친구들 미리 막 익어갈 때 Porque eu também, naquela época, com meus amigos, quando estava no tempo que o trigo, né, estava se amadurecendo, a gente roubava, subia com aquilo na montanha, assava, né, debrulhava assim nas mãos e comíamos. Roubávamos, né? 성경에는 Mas na Bíblia, 배고픈 사람이 덜에 가서 낯설 때만 도둑이지만 손으로 비벼 먹는 도둑이야 이렇게 하더라고요. a Bíblia fala que se você, na Bíblia fala que se você está com fome e você cortar, né, a plantação de outra pessoa, isso é roubo, mas se você debrulhar, isso tudo bem. Nossa, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei tão aliviado. 그렇게 돼 있어요. A Bíblia diz isso. 낯설 때면 도둑질인데 Se você cortar, aí é 손으로 roubo. 먹는 문제가 안 된다. Mas aquilo que você pega com sua mão não tem problema. 그때는 그걸 몰랐습니다. Naquela época eu não sabia disso, né? 우리나라 법에는 그거 가면 법이 걸리죠. Mas é lógico que nas leis da Coreia, se for pego assim, eu vou ser pego. Isso é roubo. Naquela época eu roubava dessa forma, né? Eu vivia pedindo perdão pelos pecados. 삶을 살면서 Eu, durante a minha vida, 다음에 많은 걸 배웠습니다. aprendi muitas coisas frequentando as igrejas. 배우고, Eu aprendi a oração dominical, 사도신경 배우고. eu aprendi o livro dos apóstolos, os 10 이제 mandamentos. 행동하는 그런 부분에 많은 걸 배웠습니다. Aprendi muita coisa envolvendo obras e leis. 정작 참된 믿음이란 건 어떤 것인지를 그냥 몰랐습니다. Mas não sabia claramente o que era a verdadeira fé. 열심히 다녔고 Eu era muito dedicado em ir à igreja, eu orava 제가 이제 muito. 그 지은 나머지 밀 꺾거나 다음에 가을에 저 사과나 감 따먹는 거 Eu, quando roubava o trigo, ou durante o outono, né, maçãs ou 전줄 알지만 친구들 caquis, 모여서 그 너무 맛있어서
자주 도둑질했습니다. Passávamos fome, sabíamos que aquilo era errado, que era roubo, mas já que era muito gostoso, vivíamos fazendo aquilo. 굉장히 마음을 괴롭혔습니다. E aquele pecado que eu cometia de roubar essas frutas, né, me deixava com uma grande condenação. 읽었지만 E por mais que eu lesse a Bíblia, 성경에 참된 하나님의 말씀 그 의미를 잘 몰랐습니다. eu não sabia exatamente o verdadeiro significado da palavra de Deus, da 대부분 fé. 목사님들이 저희들을 그렇게 가르쳤습니다. A maioria dos pastores naquela época nos ensinaram dessa forma. 안식일 날 아무 일도 하지 마라. Olha, no sábado, sabe? Não pode fazer nada no sábado. Por quê? 성경에 그렇게 말하니까 Porque a Bíblia diz isso. 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. Sabe, guardai o sábado para vos 그래서 또 내 santificarmos. 모든 일을 하고 Sabe, faça tudo durante a semana, 하나님 여호와 안식일인즉 só que o sábado é o dia do Senhor. 아무 일도 하지 말지니 Então não faça nada. 너희 남종이나 Seja seu servo, a sua serva. 하는 계기로도 일하지 말라. Ninguém deve trabalhar nesse dia. 이게 이제 십계명 가운데 네 번째 계명입니다. É o quarto mandamento, né, dos 10 mandamentos. 우리가 그 십계명의 참된 뜻은 전혀 모르고 Então nós não sabíamos o verdadeiro significado dos 10 mandamentos 그걸 지켜야만 한다고 생각하고 지키고 왔습니다. e aprendemos e vivemos tentando simplesmente cumpri-las. 9살 됐을 때 Quando eu completei meus 19 anos, 하나님 제게 어떤 일에 모든 앞길을 다 가로막았습니다. Deus impediu todos os caminhos da minha vida. 사람이 희망이 없어서 한다기 너무너무 어려웠는데 E é muito difícil uma pessoa viver sem uma expectativa, né, uma esperança. 학교를 중단했습니다. Devido à pobreza, eu não pude terminar meus 내가 estudos. 지금 막 가난하고 배고프고 어려운데 E naquela época eu estava passando fome, frio, com dificuldades. 희망이 없이 하루를 산다니 너무너무 고통스러웠어요. Mas era um grande sofrimento passar um dia sem ter a esperança de que aquilo um dia poderia melhorar. 교회를 다녔지만 Mesmo frequentando igreja, 믿음을 어떻게 믿어야 하는지 eu não sabia como 그냥 deveria 죄를 짓지 ter 말고 fé. 착하게 살고 그렇게만 알았지. Eu simplesmente aprendi que não deveria pecar, ser uma pessoa bondosa. 성경을 읽어봤지만 Por mais que eu lesse a Bíblia, 1,800페이지나 되는 한국어 성경에 a Bíblia em coreano tem cerca de 1.800 páginas. 그림 하나도 없고 빽빽한 글씨만 찾는데 E não tem desenho nenhum, né? São só 제가 letras. 성경을 아무것도 안 하고 읽으면 Se eu não fizer nada e só ficar lendo a Bíblia, 6일이면 성경 한 번을 읽었습니다. em 6 dias eu consigo ler uma vez. 10시간씩 Cerca de 10 horas por dia. 한 번 읽고 두 번 읽고 세 번 읽고 네 번 읽었습니다. Li uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5. 그냥 성경을 읽고 알긴 하지만은 Então eu li, eu conhecia as palavras da Bíblia, 뭘 뜻하시는지 그걸 잘 몰랐습니다. mas não sabia o verdadeiro significado dessas 그래서 교회에서 palavras. 배운 건 열심히 착하게 하고 E a igreja sempre ensinava, é muito zelo, você ser bondoso, é você se arrepender dos seus pecados e orar e ofertar. 믿으면 신앙이 된다고 말했어요. E se dessa forma você demonstrar a sua fé, você está vivendo bem a vida espiritual. Eu não sabia o verdadeiro significado. Eu não sabia da Bíblia. 근데 여러분 오늘날 정말 저만 그런 게 아니고 Porque, pessoal, não é só comigo, né? Muitas pessoas hoje, 두꺼운 성경 다 모르니까 한 부분씩은 압니다. as pessoas não conhecem toda essa Bíblia grossa, né? Eles conhecem por pontos. 하나님 말씀하니 그걸 깊이 이해하지 못하니까 Mas por não poderem compreender o verdadeiro significado do que realmente Deus está querendo passar, a pessoa já pecou e ela tem que receber o perdão dos pecados. 빌기나 하고 Então ela aprendeu que tem que se arrepender e ficar pedindo perdão pelos pecados. Ela não tem garantia de que o seu pecado foi lavado ou não. 2년 살았어요. Eu vivi assim 1, 2 anos naquela época. 12년 제가 19살 때였어요. Em 1962, eu estava com 19 anos 그때 군 기술하사관에 지원을 했는데 e eu havia inscrito para fazer um teste de aptidão, né, do militar. 제가 볼 때 너무 소망이 넘친 게 E era uma coisa que me dava muita esperança. 제 하사관이 되면은 Porque se eu me tornasse assim um militar, 학교를 다닐 수 있고 eles permitiam eu estudar durante a noite. 학비가 충분히 되겠다 계산. Eu vi que eu calculei que pelo salário que eles pagavam eu poderia pagar a escola. Então eu planejei depois de me formar e depois de terminar o serviço militar, eu poderia viver uma vida. 그래서 저는 이제 기술하사 지원을 했습니다. Com essa expectativa eu me inscrevi, né, no teste de aptidão militar. 뭐 이비인후과 다
합격이었습니다. E fui aprovado em todos os testes, né? Todos os testes médicos 제가 também. 이게 체격이 아주 썩 좋은 편은 아니지만 Por mais que eu não tenha um físico muito bom, muito saudável, mas não tive muitos problemas naquela época. 치과에서 문제가 생겼습니다. Só que tive um problema na 제 odontologia. 앞니가 조금 끝이 깨졌는데 Eu tinha o dente frontal um pouco quebrado, 자세히 한번 표가 잘 안 날 정도였는데 era quase imperceptível. 그걸 군의관이 꼬집을 줄은 몰랐습니다. E eu nunca pensei que implicariam com aquilo. 거의 이제 합격이 다 됐는데 Eu estava quase aprovado 치과에 갔습니다. e por último fui pro odonto. 아무 말 없이 군의관이 제 카드에다 사인을 하는데 E o médico responsável, né, ele não falou nada demais, ele só assinou assim no meu laudo, mas eu não entendi o jeito dele assinar, porque foi diferente. Eu não vi, eu não entendi muito bem, mas eu vi que estava diferente do meu colega. E eu falei, ei colega, abre a boca aí. E eu vi que os dentes dele estavam sem nenhum problema, né? E eu percebi que eu havia sido reprovado. Eu procurei o responsável, falei, por favor, me ajude. Ele falou, não dá. 엄니 같은 봐주겠다. Se fosse um molar, um dente de trás, não teria problema, mas é um dente frontal, como eu posso te ajudar a ignorar isso? 정말 그때 이빨을 다시 해놓을 수 있으면 좋은데 해놓을 돈도 없었습니다. Se eu pudesse tratar meu dente naquela época, seria ótimo, mas não tinha dinheiro para isso 거기에서 também. 굉장히 많은 기대를 가지고 있었는데 Isso era algo que estava me dando muita expectativa, mas 회사에 더 가려고 생각을 했는데 depois eu pensei em entrar na empresa do meu tio, né, no Japão. 같은 데서 그게 여의치 않았습니다. Mas naquela época, né, o traslado entre Japão e Coreia não era algo fácil. Então, todas essas coisas deram errado. 절망 속에 빠졌어요. E neste ponto eu fiquei completamente aprofundado em desesperança. E eu acreditava que, por ter muitos pecados cometidos, Deus estava me amaldiçoando e eu não sabia como receber o perdão desses pecados. Eu frequentava a igreja. 제 속에 있었어요. Mesmo assim, eu sempre tive pecado. 여러분 저는 이 성경을 내가 지금까지 봐왔던 눈하고 다른 눈으로 볼 수 있는 시간이 있었습니다. Mas eu tive um momento, uma oportunidade de poder enxergar a Bíblia com um ponto de vista diferente do qual eu enxergava até então. 십계명을 잘 지키면 복을 얻는다고 합니다. Dizem que se nós guardarmos muito bem os 10 mandamentos, seremos abençoados. Não terá outros deuses diante de mim, 우상을 섞지 말라. não adorará outros ídolos, 망령되이 걸지 말라. você não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, 거룩하게 지키라. guardai o sábado para vos santificar, honrai o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, 증거하지 말라. não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 그 율법을 지켜야 했습니다. Eu tive que guardar esses mandamentos, 거짓말 많이 했습니다. mas eu menti muito. 친구들과 나무 사과밭에 사과 따고 도둑질도 했어요. Eu roubei muitas vezes maçã junto com os meus amigos. 늘 죄인인 상태 속에 살았어요. Eu sempre vivia como pecador. 안식일 지키려 막 애를 썼습니다. Eu sempre me esforçava muito para guardar o sábado, mas não dava certo. 근데 이제 성경을 제가 60시간이면 한 번 읽기 때문에 Já que se nós lermos a Bíblia, no meu caso, em 60 horas eu consigo ler uma vez a Bíblia, 한 주간 동안 아무것도 안 하면 성경 한 번을 읽어요. se eu ficar sem fazer nada durante a semana, só fazendo a leitura bíblica, eu consigo ler em uma semana, uma vez a Bíblia. 읽고 가다가 E lendo assim, lendo por várias vezes a Bíblia, 성경의 말씀 이사야 34장 16절 uma vez encontrei Isaías capítulo 34, versículo 16. 여기에 놀라운 성경 한마디가 있어요. E aqui tem um versículo incrível. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Buscai no livro do Senhor e lede. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 짝이 없는 것이 없으리니 Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma dele, nem outra faltará. 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨어요. Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo os ajudará. 자, 여러분 이 성경은 뭐냐? 이 성경은 전부 다가 하나님의 말씀인데 A Bíblia inteira são as palavras de Deus. 이 성경 전부 다 빠진 것이 없고 짝이 없는 것이 없다. E a Bíblia fala que nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. 하나님 짝이란 건 뭡니까? Ou seja, quer dizer que existe um 남자와 par. 여자. Por exemplo, homem e mulher. 사람 여자만 있어서 애기 못 낳죠. A mulher sozinha, ela não consegue gerar uma vida, né, ter um filho. Por mais que é ela que sim dê a luz. 남자가 있어야 애기를 낳는 거예요. Mas isso só é possível quando ela tem o seu homem. 남자하고 여자하고 합쳐져야 온전한
이제 삶이 시작되는 거죠. Então, é necessário a união do homem com a mulher para poder começar, né, 제 a vida. 아내가 저하고 결혼을 했습니다. Eu e minha esposa nos casamos. 제 아내가 저한테 결혼을 제일 잘한 게 하나 있습니다. E a melhor coisa que ela fez por mim 제일 예쁜 딸하고 잘난 아들 하나 낳아줬어요. é de ter me dado uma bela filha, né, um belo filho. 예, 그건 제가 뭐 죽었다 깨나도 안 되는데. Isso é uma coisa que eu posso nascer de novo que eu nunca vou conseguir fazer 아내하고 sozinho. 결혼했을 때 아내가 아기를 낳아줘. Mas, devido a eu ter me casado com minha esposa, ela me deu esses 그래서 filhos. 사람이 남자와 여짝이 있어서 짝이 이루어져서 뭐가 만들어지듯이 Então, assim como um homem e uma mulher formam um par e podem produzir uma vida, 성경을 하나 가지고 성경이 잘 이해가 안 갈 때 quando nós não conseguimos compreender a Bíblia com um determinado ponto, 그 부분에 다른 짝을 딱 맞출 때 아, 이게 이렇게 성경이 돼 가는구나. 그걸 아는 거예요. nós devemos achar o par, né, referente a esse ponto, e aí se nós percebemos, é sobre isso que se fala. 자세히 읽어봐라. Isso a Bíblia fala, né? Buscai no livro do Senhor e lede. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 Nenhuma dessas criaturas falhará, 하나도 짝이 없는 것이 없으리니 nenhuma nem outra faltará, 이는 여호와의 입이 명하셨고 porque a boca do Senhor ordenou, 그 신이 이것들을 모으셨습니다. e o seu Espírito mesmo as ajuntará. 이건 내 이야기 성경 이야기입니다. Não são as minhas palavras, são as palavras da Bíblia. 만일에 성경에서 짝을 모르고 어떤 분 아무리 알아도 그건 아는 게 Se 아닙니다. eu conheço um ponto da Bíblia sem saber o seu par, por mais que eu saiba muitos pontos, não é saber. 성경을 읽고 있다 이해가 안 가는 게 많았어요. Teve muitos pontos que eu li na Bíblia e não entendia. 그다음에 그 이해가 안 그 짝을 짝짝짝 맞추어졌을 Só que 때 quando eu encontrava o par referente àquele ponto e encontrava o que aquilo 남자 혼자 significava, 아무리 잘해도 애기를 못 낳고 só um homem sozinho, por mais bondoso, por mais generoso que ele seja, ele jamais vai poder produzir uma vida sozinha. Da mesma forma, a mulher jamais poderá gerar uma vida sozinha. 짝이 이루어졌을 때 완벽한 인간입니다. Mas quando se forma um par, aí pode se produzir perfeitamente um outro ser humano. 성경도 하나님이 기록하실 때 그렇게 기록했다고 성경이 이야기를 합니다. E Deus disse que quando escreveu a Bíblia também foi dessa forma, né? Estamos vendo isso na Bíblia. 안식일에 관한 얘기인데. Agora sobre o 우리 sábado. 오늘 누가복음에서 6장에서 안식일에 대한 이야기 읽었어요. Hoje nós lemos um texto referente ao sábado, né, em Lucas capítulo 6. 구약의 율법에서도 안식일을 십계명에서 읽을 수 있습니다. E também no Antigo Testamento nós podemos ver sobre os 10 mandamentos 근데 facilmente. 거기에 다른 그 짝이 뭐야? 안식일에 다른 짝이 뭐야? Só que qual que é, né, o par referente a esse texto, ao sábado? 의미가 뭐야? Qual que é o verdadeiro significado do sábado? 안식일하면 안 되는데 Por que não se deve fazer nada no sábado? Qual é o motivo 하지 disso? 마라 그랬으니까 안 하는 거지. Ah, é porque Deus ordenou para que não faça. 저는 그랬습니다. Eu simplesmente pensava assim. 안식일에 그 짝을 알고 싶었습니다. Só que eu queria descobrir o par referente ao sábado. 알면 안식일의 참된 의미를 알 수 있을 것입니다. Porque eu poderia descobrir o verdadeiro significado do sábado se eu descobrisse, né, o par referente ao 그 sábado. 부분들을 발견하고 난 뒤에 E depois que eu, pela Bíblia, pude descobrir isso, 짝을 딱딱 맞춰 보니까 sabe, encaixando o sábado com esse seu par, 놀랍게 내 마음을 끌어가는 걸 알았습니다. eu vi que aquilo conduziu meu coração de uma forma incrível. 안식일만 그런 게 아닙니다. Não só em relação ao sábado, mas tudo em relação à lei, sobre a remissão dos pecados. 그렇게 돼 있는데 Tudo está formado desse jeito. 그걸 몰랐습니다. E eu não sabia disso. 제가 그 속죄 제사에 나오는데 A Bíblia fala sobre a oferta, sobre a oferta dos pecados. 어떤 사람이 죄를 지으면 E na oferta pelos pecados, quando uma pessoa peca, né? 염소나 암장을 가져와요. Ela tem que levar uma cabra sem defeito para fazer um sacrifício com ela. 암염소 머리에 안수를 해요. Então o sacerdote vai fazer imposição de mão sobre o animal. 그걸 이해가 안 갔습니다. E eu não entendia sobre essa passagem. Calma aí, por que tem que se fazer imposição de mãos? Qual é o motivo disso? 안수할 때 안수 받고 Geralmente a imposição de mãos é quando vai nomear um pastor, 안수를 받고 ou quando vamos nomear um ancião, 우리 한국에 집사가 안수 집사 있고 안 안수 집사 있고 그렇죠? como quando vamos ordenar um diácono, né? Tem aquele diácono por ordenação, com imposição, e aquele sem imposição. 목사가 될 때 안수하고
장로가 될 때 안수하는데 Então, é muito compreensível quando um pastor é elegido ou quando um ancião é nomeado fazer a imposição de mãos. Mas por que fazer isso num cabrito, 양이 uma 지가 cabra, 금방진 놈이 뭐 양이란 놈이 지가 목사 돼 장로가 돼. numa ovelha? Será que é um animal tão arrogante que vai se tornar um pastor? Vai se tornar uma coisa assim? Eu não entendia sobre isso. 죄 사함에 대해서 Só sobre a remissão dos 성령 pecados. 전체 뽑아서 어떻게 죄가 사해지는지 정확히 배우고 싶었어요. Eu queria aprender todos os pontos exatamente na Bíblia para saber claramente como os pecados são lavados. Então, para poder aprender sobre a remissão dos pecados, eu comecei a ler sobre a oferta pelos pecados que acontece no Antigo Testamento. Levíticos capítulo 4 completamente fala sobre isso. Existem 4 tipos de ofertas. Para quando o sacerdote peca, e existe um sacrifício para quando, né, o povo de Israel peca, quando os líderes pecam e quando uma pessoa comum peca. E o jeito de sacrificar são todos diferentes. Só que aparecem todos ali em Levítico capítulo 4. Naquela época, por eu ser um cidadão comum, eu comecei a ler com detalhes sobre como era feita a expiação dos pecados de uma pessoa comum. E isso é citado em Levítico capítulo 4, a partir do versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, se tornar culpada, ou seu pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta e a imolará no lugar do holocausto. Vai fazer imposição de mãos. Vai fazer imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Por que tem que fazer imposição de mãos sobre a cabeça daquele cabrito? Qual que é o significado disso? Eu tenho que saber o significado, né, da imposição de mãos para poder entender sobre a remissão dos pecados. Olha, cabrito, eu vou aqui, vou fazer sacrifício, eu vou fazer imposição de mãos. Pessoal, como isso influencia na remissão dos pecados? Por que é necessário fazer imposição de mãos? Eu tive que procurar o par sobre isso. Mas por que é feita a imposição de mãos? E eu não sabia a resposta. Eu li o Antigo e o Novo Testamento por várias vezes. Desculpa falar isso, pessoal, mas eu até tinha lido sobre a resposta, mas eu não tinha percebido. Depois de 3 anos que eu comecei essas pesquisas, eu descobri uma imensa verdade. Em Levíticos 16, versículo 21, tem a resposta. Tinha a resposta clara sobre essa pergunta. Então, a resposta sai quando nós achamos o par referente àquela questão. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode. Ou seja, eu pequei. Então eu trago aquele animal pedindo, olha, por favor, morra pelo meu pecado no meu lugar. Então, é pelo meu pecado que aquele animal é sacrificado. Mas ele não pode simplesmente ser morto. Primeiro, eu tenho que passar o pecado que está em mim para o animal. E isso acontece quando o sacerdote faz a imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Aí sim, o pecado passa a habitar naquele animal para poder ser sacrificado. Então, em Levítico capítulo 4, versículo 27, fala sobre a oferta pelos pecados. E também lá cita a imposição de mãos. Mas lá não explica o motivo, né, de ter que fazer imposição de mãos. Mas em Levítico capítulo 16, versículo 21, diz, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados.
e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto. 양을 암만 잡아도 안솔 안 하고 잡으면 죄가 안 건너가기 때문에 안 된다 이거죠. Ou isso quer dizer que, se por mais que mate o animal, se não fizer imposição de mãos, já que o pecado não foi transferido para ele, não adianta matá-lo. Olha, animal, desculpa, mas morra por mim. Então, receba o meu pecado, e assim transferimos o pecado. Aí o sacerdote pode, com o cutelo, matar aquele animal. 죄값으로 죽는 거. Ele morre para pagar o salário do pecado. 더 이제 재미있는 것은 E a coisa mais interessante ainda, 세례 요한 요단강에서 회개의 세를 베풀어. João Batista, né, batizava o batismo do arrependimento no Rio Jordão. 가까웠느니라. Ele pregava: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. 죄를 회개하고 Então as pessoas, né, se arrependiam 세례 요한에게 세례를 받습니다. e João os batizava. 근데 어느 날 예수님이 요단강에 오셨어요. Só que um dia Jesus Cristo apareceu no Rio Jordão. 요한에게 나도 세례를 받다. Ah, João, eu também vim aqui receber seu batismo. 요한이 깜짝 놀랐어요. E João Batista tomou um grande susto com aquilo. 하나님의 아들, Nossa, mas ele é o filho de Deus, ele é Jesus. 내가 당신에게 세례를 받. 당신 내게로 오시나이까. Eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? 이제 허락해라. Deixe por enquanto, Jesus Cristo 이와 respondeu. 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하다. É necessário assim para que se cumpra toda a justiça. 자, 모든 의를 이룬다. Cumprir toda a justiça. 우리는 의가 없으니까 Por nós não termos justiça, nós somos pecadores. 어떻게 세례 받는 것이 의를 이루는 것이 되느냐? Então, como Jesus Cristo ser batizado irá resultar na nossa justificação? 예수님은 죄가 없으신 분인데 Só Jesus Cristo não tem pecado. 정말 예수님이 죽을 필요가 없잖아요. E não há necessidade dele morrer por causa do pecado. 그런데 이제 우리를 의롭게 하기 위해 죄를 씻기 위하여 우리 죄를 예수님께 넘기는 그 행사가 바로 구약 레위와 연결시켰을 때 딱 들어맞는 거예요. Mas a atitude que Jesus teve, né, de tomar sobre si os pecados da humanidade para morrer e lavar os nossos pecados, está completamente ligado com Levítico capítulo 4. João Batista batizava o batismo do arrependimento. 예수님 죄가 없기 때문에 회개 세례를 받을 필요가 없어요. Mas já que Jesus nunca havia pecado, não é necessário arrependimento, também não era necessário ele receber o batismo. 그것이 우리 죄가 넘어가는 예수님께 넘겨가는 그 과정으로 세례 요한이 제사장이니까 요한의 아버지가 제사장이면 제사장 아들은 제사장입니다. E João Batista era filho de sacerdote, também consecutivamente era sacerdote. E Jesus Cristo foi ali para receber a imposição de mãos dele. Ele fez a imposição de mãos em Jesus, transferiu os pecados da humanidade e o Espírito Santo, né, desceu do céu como uma pomba. E no livro de Mateus diz, de uma forma muito interessante, é ligado a João capítulo 1, versículo 29. 이튿날 요한이 예수께 자기에게 나오심을 보고 가로되 No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha e disse: 세상 죄를 지워하는 하나님의 어린 양이로다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그냥 읽으면 이해가 안 가지만 Se só lermos esse versículo é incompreensível. 하는 거 Mas se nós vermos que Jesus Cristo ele tomou para si os pecados, 죄가 없어서 해야 할 필요가 없는데 Jesus que não havia pecado nenhum, não havia cometido pecado, não era necessário se arrepender, não tinha necessidade de receber o batismo de arrependimento. 예수님 머리 안수했다. Mas entendemos que João Batista teve que batizá-lo não por questão de arrependimento, mas sim para transferir o pecado da humanidade. E no dia seguinte ao que aconteceu, João Batista lhe proclamou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 다시 이야기하자면 그냥 성경 이해가 되는 게 아니고 Como eu falo, né? Eu repito, não é simplesmente lermos que nós iremos compreender a Bíblia. Quando nós encontramos os pares referente a cada texto é que nós podemos ter completo conhecimento sobre o verdadeiro significado das palavras de Deus. 자, 지금 우리는 안식일에 관한 얘기를 하다 옆으로 많이 왔는데 Eu estou falando sobre o sábado, eu me desviei um pouco do assunto. 안식일을 이해하려면 어떻게 해야 이해가죠? Só como nós podemos compreender o sábado? 구약의 안식일에 대해서 출애굽기에 나오죠. 안식일에 대해서. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, sai sobre o sábado. 십계명 나오면서 그 안식일 기회가 그날을 거룩하게 지키라. Na apresentação dos 10 mandamentos, fala sobre guardar o sábado, né? De o santificar.
fazer tudo durante os outros dias, mas no sábado é o dia do Senhor. 무슨 일도 하지 마라. E ali não se deve fazer nada nesse dia. Seja teu servo, seja tua serva, seja qualquer pessoa, não devem trabalhar. 그게 구약 성경에 나오는 율법난 안식일입니다. Isso é o sábado que aparece no Antigo Testamento. 그러면 제가 이 안식일을 오늘 많은 안식교회든 Então, seja nas igrejas adventistas, né, que guardam o sábado, 열심히 지키고 있어요. ou em muitas outras igrejas, eles têm esse intuito de querer guardar o sábado, de 안식일을 좀 더 알고 싶었습니다. não fazer nada. E eu quis entender um pouco mais sobre isso biblicamente. 넣고 단어를 찾기 시작했어요. Eu pesquisei na internet também, fiz pesquisas no texto da Bíblia, voltado sobre o sábado. 골로새서에서 E incrível que no livro de Colossenses 진짜 중요한 이야기가 거기 나오는 거예요. tem um texto muito importante sobre isso. 자, 우리 골로새서 2장을 한번 찾아보겠습니다. Vamos procurar em Colossenses capítulo 2. 찾으셨습니까? Todos acharam? 자, 골로새 2장 16절을 보면은 Colossenses capítulo 2, versículo 16. 자, 그렇게 말합니다. Aqui diz assim: 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 17절에 No versículo 17. 이것들은 장래일의 그림자이나 Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 자, 이게 안식일을 지키는 게 실체가 아니고 장래일의 어떤 뭘 의미해 주는 그림자라는 Então, 거예요. aqui no versículo 17 está falando que o sábado ele não é um fato verdadeiro, mas sim é a sombra sobre algo. A Bíblia de vocês está assim também? 그럼 여러분 Está certo? 골로새서는 안 보고 그냥 출애굽기에 나오는 안식일만 보면 Então, se nós ignorarmos esse versículo de Colossenses e só nos focarmos em Êxodo, 매주 그 토요일이 안식일인데 o sábado, né? O sábado que é o dia do descanso. 그 성경에서는 하루가 시작이 해가 지면 새로운 날이 시작됩니다. Biblicamente falando, né? Para os judeus, o dia começa no pôr do sol. 그때부터 안식일이 시작되는데 Então, a partir do pôr do sol da sexta-feira começa oficialmente o sábado, 까지가 안식일입니다. até o pôr do sol do dito sábado. 자, 이제 그런데 이것은 하나의 실체입니까? 그림자입니까? Mas, pessoal, esse sábado em si é a imagem real de algo ou é a sombra? Por favor, respondam. 실체랍니까? 그림자입니까? É sobre aquilo mesmo? É a imagem real das coisas ou é uma sombra? A Bíblia fala que é uma sombra. 안식일 지킨다는 웃기는 거죠. Por isso, não faz sentido você tentar guardar o sábado. 어떤 걸 의미하는 그림자라고 성경이. Porque a Bíblia fala que isso é simplesmente a sombra, está ali para demonstrar algo. A Bíblia está afirmando isso. 안식일 그림자라고 말하죠. 그죠? Diz que o sábado é a sombra, na verdade? 여러분 성경도 그렇게 Está 말합니까? escrito assim na Bíblia de vocês também? 그럼 안식일 지킨다 하는 그게 진짜 잘하는 겁니까? Então, você se dedicar a guardar o sábado e realmente estar fazendo certo perante Deus? 한쪽만 봐서 그 짝을 찾아서 정확히 알아야 돼. Nós não podemos olhar somente um ponto da Bíblia, temos que saber o seu para, a referência sobre 이런 걸 aquilo. 모르고 그냥 성경 아는 사람들. Aquelas pessoas que conheceram a Bíblia sem saber dessa dinâmica, 이다 뭐다 그 대도 않은 소리 하고 있는 거예요. eles estão falando que nós somos hereges, estão falando de coisas que não fazem sentido. 모르는 줄 모르는 거예요. A própria pessoa em si não sabe da Bíblia. 그렇기 때문에 여러분 우리는 남자만 봐서 이 사람을 다 알 수가 없고 Só um homem sozinho não pode gerar uma vida, 여자만 봐도 사람을 다 알 수가 e uma 없고 mulher sozinha também jamais poderá gerar uma vida. 남자와 여자가 짝이 됐을 때 그때 정확한 사람을 알 수가 Para 있습니다. quando a mulher e o homem se unem, eles podem sim gerar uma vida. 그럼 여러분 우리가 율법에 나오는 제 사는 안식일 기억 거룩하게 지키라 그것만 알아야 되는 게 아니고 Então nós não devemos somente conhecer e focar nos 10 mandamentos que diz guardará o sábado. 부분도 정확히 알아야 한다는 거예요. Temos que conhecer o outro ponto, né, sobre o sábado, que a Bíblia diz. 골로새서가 그 짝인데 E Colossenses, né, o par referente ao 골로새서 sábado. 뭐라고 말합니까? E o que diz aqui 그는 Colossenses? 먹고 마시는 안식이나 월삭이나 절기나
월삭이나 안식일에 누구 너희를 편을 하지 말라. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. 이런 거 이거 뭐 따지고 다투고 하지 말라는 것입니다. Não questione sobre isso, não precisam brigar sobre isso. 이것은 실제가 아니다. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas. Tá certo? 이건 장래 일의 그림자이다. E isso é apenas a sombra de algo. 아멘. Amém? 아멘 되는 손 들어보시죠. Aqueles que concordam com amém, levante o braço. 예, 아멘. 예, Amém. 맞습니다. Sim, tá certo. 성경이 이건 장래 일의 그림자라는 A Bíblia está falando que isso é a sombra de algo. 안식일을 지키는 이게 의미가 없는 겁니다. Então não tem significado nenhum você tentar guardar o sábado. 뭐가 무슨 그림자냐? Então é a sombra sobre o quê? 예수 그리스도의 그림자. É a sombra sobre Jesus Cristo. 아멘. Amém. 아멘. Amém. 자, 이제 하나님은 Só Deus, 율법을 통해서 por meio das leis, 장차 예수님 오시면 어떤 일이 일어날 걸 이야기하시는 겁니다. só está mostrando o que irá acontecer. 성경에 양을 잡잖아요. 그죠? No Antigo Testamento eles pegam aqueles animais, certo? 그 양을 No dia da 잡고 Páscoa. 양을 문설주에 바르면 Aí no dia da Páscoa, se pegar aquele animal e passar o sangue na ombreira das portas, 있으면 죽습니까? 삽니까? a pessoa que vive ali dentro morre ou vive? 삽니다. Ela vive, 맞죠? tá certo? 그러나 여러분 그 피를 칠하면 죽습니다. Mas se não passar o sangue, morre. O que isso significa? 그 양은 예수님을 가리킵니다. Aquele cordeiro que morreu, aquela ovelha que morreu derramando seu sangue representa Jesus. Está ensinando que Jesus Cristo foi o que foi sacrificado, morto pelos nossos pecados, e o seu sangue nos lava dos pecados. Então, sobre o sábado, qual que é o verdadeiro significado do sábado? 장차 하나님 현재 보이지 않는 장차 올 것을 미리 보여주기 위하여 안식일을 정했다. O sábado foi entregue, foi nos mostrado para nos dar uma referência sobre algo que iria acontecer, entenderam? Amém? 성경이 그렇게 말하죠. A Bíblia diz isso, né? 이것들은 장래 일의 그림자이다. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, o que é o real das coisas? Então, se eu tenho meu corpo, eu tenho a minha sombra, né? 그림자를 보고 실제 몸을 아는 것처럼. Assim como nós, olhando a sombra, podemos ver a forma do corpo, 안식일 이런 걸 가지고 우리에게 뭘 가르치려고 하느냐? o que Deus quer nos mostrar por meio do sábado? 아주 쉬운 겁니다. É algo muito fácil, muito simples. 자, 안식일 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. Aguardai os sábados para vos santificar. 내 모든 일을 하고 Sabe, faça todos os seus trabalhos durante a semana. E no sétimo dia é o sábado do Senhor. Nesse dia não se deve fazer nada. Seja teu servo, seja tua serva, seja teus trabalhadores, ninguém deve trabalhar. O que isso significa? Está representando Jesus. Nós vivendo a nossa vida carregado, sobrecarregado do pecado. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때. Antes eu cantava muito um louvor, né? Um pecado muito pesado, quando eu não aguento estou desmaiando. Vocês já cantaram um louvor assim, pessoal? Vocês conhecem? 옛날 그런 찬송 많이 불렀어요. Nossa, antigamente eu louvava muito esses louvores. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때. Oh, que pecado, que pesado, não aguento mais, estou desmaiando. 무거운 짐을 지고 하다가 Então, carregando aquele pecado, o peso do pecado, 안식일을 만나면 quando se encontra com o descanso, 짐을 다 벗어 버린다는 이야기예요. você é liberto daquele pecado todo. 뭐냐? O que isso significa? 예수님이 오시면 Quando Jesus Cristo vier, 만나면 quando nos encontrarmos com o Senhor, 죄의 짐을 벗는다. nós somos libertos do fardo do pecado. 안식일은 그걸 말하는 것입니다. Esse é o verdadeiro significado do sábado. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그러니까 안식일 지금 뭘 암만 지켜도 그건 하나님 뜻을 행하는 게 아니고. Então, não adianta você tentar e se esforçar a guardar o sábado, que isso não é a vontade de Deus. Jesus disse, 인자는 안식일의 주인인 것이다.
que o Filho do Homem é o dono do 예수는 sábado. 안식일 그런 식으로 지켰습니까? Só Jesus Cristo guardou o sábado da forma que as pessoas tentam guardar hoje? Não, não foi assim. Jesus Cristo também trabalhou no sábado. Ele curou enfermos, ele comeu trigo, né, junto com seus discípulos. 그 사람들 미리삭 자르는 거는 추수고 E tá claro, né? Se você 비비는 건 cortar, 타작이고 é roubo. Se você debrulhar, aí tudo bem. E as pessoas acusavam que ele, por estar fazendo isso, estava sendo transgressor do sábado. 금요일 저녁 해가 딱 지면 안식일은 모든 집을 내려놓는데 Só o que é o sábado, né? O sábado, quando o sol se põe na sexta-feira, você se desfaz de todo o trabalho, de todo o peso. Mas isso é a sombra. E o que é a verdade? É Jesus. Então, qual que é o verdadeiro sábado? Jesus. Assim como no sábado, né, todos os trabalhadores podem deixar o seu peso, todo o seu trabalho, assim como as pessoas têm liberdade no pôr do sol da sexta-feira, quando nos encontramos com Jesus, somos libertos do pecado. 그걸 가르치는 게 안식일이에요. É isso que representa o sábado. 아멘. Amém? 예수님을 만나면 Quem se encontrar com Jesus 제 짐을 벗어버린다. é liberto dos pecados. 그걸 가르치는 É sobre isso que está sendo dito. 그뭐 안식일 지키려고? Então, mas é que a pessoa está lá tentando guardar o sábado. Só uma vez eu fui para Israel. 우리 통곡협회에 갔는데 Nós fomos lá no Muro das Lamentações 그날이 안식일이었어요. e era sábado. 형제 좋아서 막 카메라 찍고 하는데 Aí tinha um irmão que estava fotografando, 경비원들이 오더라고. aí chegou um segurança. 아, 하지 마라. Ó, não pode fazer isso. Por quê? 오늘 안식일이야. Porque hoje é sábado. 샷다 하는 건 노동이라고. Então você apertar o botão o disparo, né, da câmera é um trabalho. 당신은 워키토키 그걸 왜 누르면? Aí o meu colega do lado falou assim: "Ei, mas você tá com esse walkie-talkie apertando o botão? É a mesma coisa. 우리 보고 안식일 지켜 하지 마라. 그것도 노동 같은데. E vocês falarem, vocês nos ordenarem para não guardar o sábado também é um trabalho, não é? 성경을 모르니까. As pessoas, por não conhecerem a Bíblia, 성경의 짝을 참된 하나님의 말씀의 의미를 모르면 se não souber o par referente aos textos bíblicos, sem saber o verdadeiro significado daquele texto na Bíblia. Pessoal, não é por vocês decorarem as palavras da Bíblia que é realmente saber os versículos da Bíblia. 예수님이 오셔서 A Bíblia fala que 우리를 모든 Jesus 죄에서 Cristo virá. 해방시켜 주실 그걸 지금 이야기를 하고 계시는 것입니다. Jesus Cristo veio e ele nos libertou dos pecados, né? Sobre isso que está dizendo. 우리의 모든 죄짐을 벗는 걸 가리켜 말합니다. Está falando sobre nós sermos libertos dos pecados diante de Jesus. 짐을 지금 끙끙 앓다가 Isso é retratado com o povo de Israel que carrega aquele fardo do trabalho. 넘어갔다. Olha, o sol está se pondo, o sol está se pondo. Opa, chegou na montanha, o sol se pôs. 짐을 다 벗어버려도 Eles têm liberdade para poder se libertar daquele peso. Dessa mesma forma, 우리 예수님 앞에 나오면 se nós formos perante Jesus, 우리의 모든 죄짐을 벗어버리고 somos libertos de todos os nossos pecados. 정말 많은 사람들이 교회 주여 Muitas pessoas hoje nas igrejas, Senhor, Senhor, perdoe esse pecador. 죄짐을 지고 고통을 그건 안식일을 범하는 거예요. Então as pessoas estão carregando o fardo do pecado. Isso sim é transgredir o sábado. 그렇기 때문에 Já que esse é o verdadeiro significado do sábado, 말씀하셨어요. Jesus Cristo disse: 수고하고 무거운 짐진 자다 다 내게로 오라. todos os cansados e sobrecarregados, vinde a mim, 너희를 쉬게 하리라. eu vos aliviarei. 맞아요. Tá certo, pessoal? 예수님 안식일의 주인 맞지요? Jesus Cristo é o Senhor do sábado, não é verdade? 오면 Se Jesus Cristo vier, 모든 죄가 사함을 받는다. todos os nossos pecados são lavados, nossos pecados são remidos, né? Sobre essa justiça da parte de Jesus que está sendo mostrada no sábado. 안식일 잘 지킨다고 막 자랑하고 Só que tem pessoas que as pessoas se gabam porque estão guardando bem os sábados. 신앙도 안 되네. E outros que não conseguem ficam falando: eu não consigo fazer isso, eu não consigo ver a vida espiritual. 나는 안식일을 지키라고 했는데 Só, é simplesmente, já que está escrito que deve se guardar o sábado, e as pessoas, por não conhecerem o par sobre esse texto que está em Colossenses, que diz que esse sábado é apenas a sombra, assim como as pessoas são libertas do seu fardo, do seu trabalho no sábado, já que Jesus Cristo é o dono do sábado, você será liberto dos seus pecados por Jesus. Jesus Cristo disse: 수고하고 무거운 짐진 자들아 다
내게로 오라. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. 너희를 쉬게 하리라. Eu vos aliviarei, o Senhor disse. 아멘. Amém? 안식일의 주인은 예수님입니다. Jesus é o Senhor do sábado. 안식일 때문에 모든 짐을 벗어버리듯이 Assim como no sábado nós nos libertamos de todo o nosso fardo, quando encontramos com Jesus, 해방을 받는 걸 가리켜 말하는 somos libertos de todos os pecados. É sobre isso que está dizendo. 성경은 정말 이렇게 짝이 있어 이렇게 딱딱 연결돼서 하나님의 참된 의미를 알아야 하는데 Nós devemos assim conhecer, sabe, as referências da Bíblia, os pares da Bíblia, para poder ter uma conexão e conhecer o coração de Deus. Então, como é que nós somos libertos do pecado por Jesus? 예수님이 우리 죄를 해방시키시는 분이니까 Só Ele é o nosso Salvador. 가질 때 Quando nós temos a fé nisso, 우리가 죄에서 벗어나고 nós somos libertos do pecado 참된 자유를 얻는 것입니다. e desfrutamos da verdadeira liberdade. 1962년 10월 7일 날 Eu, em 1962, no dia 7 de outubro, 제가 예수 피로 죄 사함을 받았어요. de uma forma incrível, eu recebi a salvação. 그때부터 내가 성경을 보는 눈이 지금까지 보아왔던 눈하고 전혀 다르다. Desde então, a visão que eu tinha sobre as palavras de Deus eram completamente diferentes. 요한복음 8장에 가늠한 여자가 나왔습니다. Em João capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera, 사람들과 바리새인들이 말했습니다. onde os escribas e os fariseus disseram, perante Jesus, 가늠하다 현장에 잡혔습니다. eles falaram, mestre, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. E a lei de Moisés diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. Como tu dizes, 율법은 a lei só não tem misericórdia. 율법에는 저주밖에 없습니다. Na lei só há maldição, 멸망밖에 없습니다. só há destruição. 가늠한 여자가 율법 딱 재판하니까 A mulher adúltera, sendo julgada pelas leis de Moisés, 돌에 맞아 죽을 수밖에 없었습니다. não tinha como evitar de ser morta apedrejada. 여자는 율법으로 재판받지 않고 Mas ela não foi apedrejada, ela não foi julgada pelas leis, mas foi levada para Jesus. 예수님 뭐라 한지 아십니까? O que Jesus Cristo disse? 내가 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? Mulher, onde estão os teus acusadores? 너를 정죄한 자가 없느냐? Ninguém te condenou? 여자가 이제 일어나서 고개 들고 뭐 사면 다 없어요. A mulher que estava agachada, né, se levantou, viu e não achou ninguém. Ela viu muitas pedras que estavam ali no chão, que eram 내 머리를 깨고 para apedrejá-la. 막 깨지고 막 피 흘리고 죽어야 돌멩인데 Ela pensou, aquelas pedras deveriam ter me atingido, quebrado minha cabeça, meu nariz, meus olhos. E Jesus Cristo disse, 나도 너를 중시하지 아니하노니 다시는 죄를 범치 말라. eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. 자, 그 여자를 예수님은 그 날라오는 돌에서 피하게 해주었습니다. Só Jesus Cristo impediu daquelas pedras atingirem aquela mulher. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 죄의 짐진 내게로 와라. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, 쉬게 하리라. eu vos aliviarei. 너무너무 놀라운 말씀입니다. São palavras muito, muito incríveis. 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는데 Eu tenho que morrer apedrejado. 예수님이 뒤집어 쓰셨죠. Mas Jesus Cristo tomou sobre si os meus pecados. Ele me lavou dos pecados. 예수님을 만납니다. Só nós nos encontramos com Jesus. 우리 죄를 그 안수받을 때 제가 예수님께 건너갔습니다. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, os nossos pecados passaram para ele. 보라, 세상 죄를 지은 하나님 어린 아이. Por isso, João Batista, no dia seguinte, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 하나님이 그 죄를 안수하는 그 속죄제단 안수를 통해서 Só Deus, por meio da imposição de mãos, 어떤 죄 지은 사람의 죄를 염소의 양에게 안수할 때 장에게 넘어갑니다. assim como quando uma pessoa peca, né, e ela faz a imposição de mãos, o pecado é transferido para o animal. Amém? 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 예, 그 다음에 뭐냐? Depois disso, o que acontece? 누가 죽습니까? Quem é que vai morrer? 죄 지은 사람이 죽습니까? 양이 A 죽습니까? pessoa que pecou morre ou o animal morre? 누가 죽지요? Quem é que morre? 예, 양이 죽지요. Sim, é o animal que morre, tá certo? 그 다음에 죄인이 죽는 양이 죽어요. Não é o pecador em si que morre, é o animal que morre. 여자 죽었어요, 안 죽었어요? A mulher adúltera morreu ou não?
물론 지금은 죽었겠지만 Agora deve estar morta, né? 그때 안 죽었어요. Mas 그렇죠? naquele momento, naqueles dias, ela não morreu, tá certo? 가늠한 여자 죄를 지었는데 A mulher adúltera, ela adulterou. 누가 십자가에 못 박혔어요? Mas quem foi crucificado? 예수님은 못 박힙니다. Jesus foi crucificado. Por quê? 가늠한 죄를 예수 길머졌으니까. Porque Jesus Cristo tomou para si o pecado daquela mulher adúltera. 다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리라. Todos cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. 벗어났습니다. Ela foi liberta dos 그때 pecados. 예수님이 그 여자의 죄를 뒤집었었습니다. E Jesus Cristo tomou para si o pecado daquela mulher. Amém? Amém? 가늠한 여자 죄를 예수 뒤집어 쓰셨습니다. Jesus Cristo tomou para si os pecados da mulher adúltera. E com aquele pecado ele foi crucificado. Mas não foi só com os pecados dela. 옥수 목사의 죄도 뒤집어 쓰셨습니다. 예수께서. Jesus Cristo tomou para si os pecados do Oxo Park também. 아멘. Amém? 통역하는 박방은 목사 죄도 예수님 뒤집어 쓰고 십자가에 못 박혔어요. Ele foi crucificado, tomando para si os pecados do tradutor aqui, do pastor Amém. Pakpawan. Amém? 여러분의 죄도 십자가에 지고 죽으셨습니다. Jesus Cristo morreu também na cruz com os seus pecados. 이제 뭘 해야 하는 게 아닙니다. Então, não é que nós precisemos fazer algo agora. Nós temos que olhar para a cruz 믿는 e 겁니다. crer que Jesus morreu por nós ali. 내 죄가 끝이 났어. Ah, naquela cruz os meus pecados foram acabados. 예수님 피 흘려 주하셨어. Foi ali que Jesus Cristo derramou o seu sangue. 죄의 벌을 대신 받으셨어. Foi ali que ele foi castigado pelos meus 죄가 pecados. 끝이 났어. E os meus pecados terminaram. 이제 깨끗해. Agora eu sou limpo. 난 거룩해. Eu sou santo. 이렇게 믿는 게 예수를 믿는 것입니다. Crer dessa forma é crer em Jesus. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 요즘 교회는 안 그래요. Só que as igrejas hoje em dia não ensinam isso. 제가 1962년도에 Em 1962, 사함을 받았어요. eu recebi a remissão dos pecados. 저희 누님이 15살 때 제가 8살이었으니까 Minha irmã tinha 15 anos, eu tinha 8. 누님 저보다 7살 더 많으시고 Então temos 7 anos de diferença. 그래서 누님이 어머니가 안 계시고 저를 많이 이렇게 키워주었어요. Depois da morte da minha mãe, né, a minha irmã que tomou conta de nós. 신앙 같이 교회를 다녔으니까 E nós frequentávamos juntos a igreja. 어느 날 제가 누님한테 얘기했어요. Um dia eu falei assim para minha irmã: 누님 나는 죄 사함을 받았어요. Irmã, eu recebi a remissão dos pecados. 누님은 아주 눈이 동그래. Minha irmã arregalou os olhos para mim. 옥수야 Ei, Oksu, 큰일 났다. agora deu. 네가 신앙을 가지면 가지고 겸손해야 하는. Quanto mais você vive a vida espiritual, você deveria ficar humilde. 목사님도 죄인이라 그러고 O pastor diz que é pecador. 장로님도 죄인이라 O ancião diz que é pecador. 네가 죄가 없다고 말이 되나? Mas faz sentido você dizer que não tem pecado? 신앙은 곡식은 익을수록 고개를 숙이는 법. Olha, o trigo, quanto mais cresce, ele vai abaixando. 신앙이 좀 겸손해져야지. Então você, vivendo a vida espiritual, tem que ficar humilde, mas você está 말이 되나? arrogante, dizendo que não tem pecado. Isso faz sentido? 제가 그때 누님한테 할 이야기가 없었어요. Eu não tinha o que falar para minha irmã. 그리고 제가 그때부터 우리 교회 성가대들 모인 데서 제사함 받은 이야기를 했어요. Desde então eu comecei a falar, dar o meu testemunho de salvação para o grupo de louvor aqui da igreja, daquela igreja, né? E eu falava que eles também tinham que receber a remissão dos pecados. 구체적으로 제사함 받는 그런 이야기 잘 해주진. Mas eu não sabia explicar isso, né? Como temos o pecado lavado. 처음에는 성가대들이 전부 다 박선생 나도 그렇다, 나도 제가 또 죄야 되노 하는데. Então, os jovens que me escutavam, eles falavam: Nossa, ô Parque, eu também tenho esse pecado, eu também tenho que receber a remissão dos pecados. E naquela época eu não conseguia explicar, por mais que eu tivesse recebido a salvação. 흔히 교회에서 자꾸 이제 제가 그런 이야기를 하니까 E já que eu ficava falando sobre isso na igreja, 저를 자꾸 이렇게 돌리는 거예요. eu vi que eles começaram a me ignorar. 아, 그래서 제가 어느 날 제가 저희들 청년들이 모여 노는 방이 있었는데 E uma vez, né, tinha uma sala onde os jovens se reuniam. 들어가는데 막 방문에 신발이 가득 있었는데 E quando eu cheguei, estava ali prestes a entrar na porta, eu vi muitos sapatos ali já. 방 안에 내 이야기를 해요. Só que eu vi que estavam falando sobre mim. 내 친구 하나가 Um colega, né, 뭐라 박옥수 그 녀석 웃기는 녀석이 ele dizia: Nossa, Oxo Park, aquele é um moleque engraçado, né? 내가 지를 아는데 지가 죄가 없다고. Eu conheço ele vem falar para todo mundo que não tem pecado. 이죠. Isso só faz sentido, 많이 했으니까. porque junto com ele a gente fazia muita coisa errada. Eu e ele fazíamos muita coisa errada, a gente roubava muito. 믿어졌고. Só que eu tive convicção na remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E ele, por não saber disso, se dizia ser pecador.
Todos eram pecadores naquela igreja. 그냥 완전히 그 도토리밥이 됐어요. Então me tornei na bolota da ração do cachorro, sabe, pessoal? 예, 개밥의 도토리 Sabe, quando tem a ração do cachorro e tem a bolota, ele não come. 받았어요. Ou seja, eu era excluído, né? 하나님 놀랍게 그 당시에 제가 선교학교를 갈 수가 있었어요. Só que de uma forma incrível, Deus, naquela época, me direcionou para ir para o seminário 외국 선교사 de um missionário, né, que havia nascido de novo, que tinha salvação. 읽고 이러면 정확하게 하나는 보여지는데 E naquela época, lendo a Bíblia continuamente, eu começava a enxergar coisa por coisa. E que se vocês, pessoal, ainda hoje dizem ser pecadores, 죽었다는 이야기. estão afirmando que Jesus Cristo morreu em vão. Por quê? 그래서 우리 죄를 씻기 위해 죽으셨는데 Porque o propósito da morte de Jesus foi justamente para lavar nossos pecados. Mas se o meu pecado ainda resta comigo, quer dizer que Jesus Cristo ele morreu em vão. 어떤 사람 제사만 환상을 보고 다 그 엉터리예요. Tem pessoas que falam que recebeu a salvação vendo uma imagem. Pessoal, isso não faz sentido. Uma pessoa recebeu aquela emoção, chorou muito. 죄가 Não tem nada a ver. Os nossos pecados serem lavados 십자가에서 사해진 거예요. foi na cruz, 십자가는 por 피 Jesus. 흘리실 때 Quando Jesus Cristo derramou seu sangue na 죄 때문에 cruz, 흘린 게 아니고 ele derramou não pelo seu próprio pecado. 세례를 받을 때 Quando João Batista o batizou, 예수님께 건너갔어요. os nossos pecados da humanidade passaram para Jesus. 6절이 뭐랍니까? O que diz em Isaías 53, versículo 6? 우리는 다 양같은 그랭이가 각기 제 길로 갔거늘. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 그가 누굽니까? Quem é ele? 예수님입니다. Jesus. 그는 실로 우리의 질고를 지고 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. 징벌을 받아 징벌을 받아서 하나님께 마치 고난을 당한다 하였노라. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 자, 들어보세요. Escutem, pessoal. 그가 찔림은 Mas ele foi traspassado 인하며 pelas nossas transgressões 그가 상함은 e moído pelas 우리의 죄악을 nossas iniquidades. 그가 징계를 받음으로 O castigo que nos traz a paz 평화를 누리고 estava sobre ele, 그가 채찍에 맞음으로 e pelas suas pisaduras 우리가 나음을 입었도다. nós fomos sarados. 아멘. Amém. 아멘. Amém. 여러분의 죄가 십자가에 다 해결이 됐습니다. O pecado de vocês foi resolvido na cruz. 이걸 믿는 것이 예수를 믿는 겁니다. Crer nisso é crer em Jesus. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 이 성경이 그렇게 말하죠. A Bíblia diz isso. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 평화를 누리고 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 그가 나음을 입었도다. e pelas suas pisaduras fomos sarados. 그대가 각기 제 길로 갔거늘 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, 우리의 죄를 그에게 담당시키셨도다. cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 시간적으로 정확하게 얘기하는 구절이 하나 있는데 Tem um versículo que retrata, esse versículo mais detalhadamente, 22절. que está em Isaías capítulo 44, versículo 22. O que diz ali? 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 내 죄를 안개에 사라진 같이 도만하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였습니다. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 자, 여기서 이제 시간을 얘기하는데 Então aqui fala sobre um determinado 우리가 tempo. 주님 앞에 돌아가는 게 먼저입니까? 죄를 도말하는 게 먼저입니까? Só o que vem primeiro? Nós retornarmos para Deus ou o pecado ser remido? O que vem primeiro? 죄 도말하는 게 먼저죠. Remir os pecados vem primeiro, não é verdade? 그 칠을 해서 지운다는 것인데 É remissão, quer dizer você meio que pintar, cobrir. 지우냐면은 Por que fala remissão em relação aos pecados? 속죄 제사에 보면은 Porque se nós vermos na oferta pelo o sacrifício pelos pecados, em Levítico 4, 양을 안수해서 우리 죄를 넘겨 가지고 Deus ordenou para que fizesse imposição de mãos, transferisse o pecado para o animal e depois matasse aquele animal. E com o sangue do animal, 제단 뿔에다가 바르라는 거예요. era necessário aspergir ali nas pontas dos chifres do altar. 이건 또 왜 번제단 뿔에 바르지?
era outra questão para mim. Por que foi passar o sangue nos chifres do altar? 의문이 나와요. Sabe, na Bíblia ele dá essa questão. 저는 더 그래서 제가 안경 끼고 Então eu sempre coloco os meus óculos, eu fico procurando. 왜 번제단 불에 Por que eu tenho que passar o sangue ali no altar? 성경을 10번 읽고 20번 읽고 30번쯤 읽었었을 때 Quando eu li a Bíblia pela 10ª, 20ª, 30ª vez, 전체 윤곽을 알겠더라고요. eu consegui entender um fluxo, 그래서 inteiro 40번 na 읽고 Bíblia. 50번 읽고 60번 읽었을 uma conexão, né? Então, lendo 40, 50, 60 vezes, 맞아지는데 tudo começou a se encaixar. 너무 신기한 거예요. E foi tudo incrível. 자, 이제 왜 아까 그 얘기했잖아요. 머리 안수 왜 하느냐 그걸 몰랐잖아요. Então, como eu disse, né? Eu não sabia por que da imposição de mãos. 안수하는 건 양에게 죄를 넘기는 거란 걸 다음에 레위기 16장 21절에 알잖아요. Só que depois eu descobri em Levítico capítulo 16 que aquela imposição de mãos era para transferir o pecado. 양의 피를 가졌다가 번제단 뿔에다 발라. Por que então se pega o sangue e passa nas pontas dos chifres do altar? 왜 그러지? Calma aí, por que será? 그러지. Por que será? 성경에 찾아요. Eu tenho que procurar na Bíblia, né? Procura, não acha aqui, cadê? 찾았는데 Aí eu vou e procuro. 예레미야가 있습니다. 예레미야. Aí tem o livro de Jeremias. 있으니까 Sabe o livro de Jeremias, pessoal? 있는데 뭐라냐면 Tem aqui o livro de Jeremias, e o que que diz? 1장 No capítulo 17, 1절 versículo 1. 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, 그들의 담불에 새겨졌거나. gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. 하나님이 죄를 두 곳에 기록하셨는데 Deus escreveu o pecado em dois 예를 lugares. 들어서 이제 하나님하고 나하고 거래를 한다면 Vamos supor que isso seja um negócio. 뭐 시계 장사를 하는데 Vamos supor que eu sou um comerciante, né, de relógios. 시계 사다 판다면 E o pastor Pakpawan, ele é meu revendedor. 저뭐 5만 불 외상으로 가져갔다. E um dia ele ficou sem dinheiro, né? Só que ele pegou no fiado $50 mil de relógio. 나도 그걸 적어놔야 하는 거야. Então eu tenho que registrar, né, o que ele pegou e ele também tem que registrar. 외상 안 가지고 Aí no nosso livro o registro está lá e eu posso cobrar ele. Traz aqui que você está me devendo. É assim, não é verdade? 이제 하나님은 죄를 다 기록하냐면 Então Deus, onde ele registrou o pecado? 재단 뿔에다 기록해놔요. Ali nos chifres do altar do holocausto. 저런 죄 있는 나. Aquele pecador. 우리 마음판에다 기록해놔요. E nós registramos na tábua do nosso coração. 하나님 나올 때 마음판에 막 죄가 생각나잖아요. Toda vez que nós cometemos o pecado, por mais que ninguém saiba, sabe, o nosso coração sabe, está escrito ali. 양을 잡아서 제사를 드릴 때 Por isso Deus, quando foi feito um sacrifício com aqueles 그 animais, 피를 가지고 quando sacrificasse aquele animal, 뿔에다 deveria pegar o seu sangue e passar ali nos chifres do altar. 레위기 4장 Levíticos 4, 그 이야기가 나와요. em Levítico 4 fala sobre isso. 한번 찾아봅시다. Vamos procurar Levítico capítulo 4, 30절입니다. versículo 30. 레위기 4장 27절부터 보겠습니다. Vamos ler a partir do versículo 27. 만일 평민 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부정에 범하여 허물이 있다가 Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpada, 그 범한 죄에 깨우침을 받거든. ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, 검 없는 암염소를 끌고 와서 trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que 죄의 cometeu. 삭은 사망이니까 Já que o salário do pecado é a morte, 사망을 당할 염소를 데리고 오는 거예요. tem que trazer essa cabra, né, para morrer pelo pecado. 그 예물로 삼아서 Continuando, e pôr a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, versículo 29, né? 제제 희생의 머리에 안수하고 E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. 넘겨가는 걸 얘기하죠. Então, aqui fala sobre a imposição de mãos, né, para transferir o pecado ao animal. 21절에 얘기했다고 돼 있죠. Isso está escrito em Levítico capítulo 16, 21, né? 거에서 잡을 것이요. E aqui fala no final, imolará no lugar do holocausto. Agora no versículo 30. 제사장 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고
Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. 번제단 뿔에 피를 바르는 이유가 뭐냐면은 Qual que é o motivo de passar o sangue ali nos chifres do altar? 하나님이 우리의 죄를 번제단 뿔에다 기록해 놨는데 É porque ali Deus, registrou os pecados. 양이 죽은 그 죄 사했으니까 E já que pela morte daquela cabra o pecado foi lavado, 도말한다. agora devemos remir aquele registro com o sangue do animal. 해서 지운다 그럴 때 도말한다. Remir, significa isso, você passar por cima, você cobrir. Ou seja, apagar o registro do pecado 피로써. pelo sangue daquela cabra, daquele animal. 한란에 기록된 모든 죄의 기록을 지우고 Então, o sangue de Jesus Cristo apagou todo o registro do pecado que há no reino de Deus. 한의 죄는 뭘로 지우냐? Então, mas pessoal, e na tábua do nosso coração? Ou como nós podemos apagar esses registros que há no nosso coração? Ah, eu roubei, mas eu pequei, eu cometi essa maldade. Como é que nós podemos apagar isso? 믿음으로 지웁니다. É pela fé. 이 죄 Ah, agora que Jesus Cristo foi lá morto na cruz, Ele lavou meus pecados. Quando nós cremos nisso, nós lavamos, nós remimos. 사람들은 Aqueles que dizem ser pecadores ainda, 주를 못 믿기 때문에 죄인이라고 그럽니다. dizem porque não acreditam que Jesus Cristo remiu seus pecados na cruz. 죽으시면서 Quando Jesus Cristo morreu na cruz, 모든 죄를 사하셨는데 pelo seu sangue, Ele lavou todos os nossos pecados. 깨닫지 못하면 Mas se nós não percebermos direito essa verdade, as pessoas dizem ser pecadores. 나는 죄가 있는지 없는지 잘 그걸 내가 확인할 수 없기 때문에 Já que nós não podemos verificar se temos pecado ou não, 성경을 읽는 nós lemos a palavra de Deus que está na Bíblia. E a Bíblia diz 죄의 기록이 다 지워졌다. que todo o registro do pecado foi apagado. 하나 어디에도 우리 죄의 기록이 남아 있지 않습니다. Então não importa onde vocês procurem no reino de Deus, não há registro nenhum dos nossos pecados. A coisa mais importante 하나님이 기억지 않습니다. é que Deus não se lembra disso. Deus não se recorda. 여러분, 예레미야 31장 34절에 Pessoal, em Jeremias capítulo 31, versículo 다 34. 같이 읽어봅시다. Vamos ler todos juntos. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. 다 같이 저하고 같이 한번 읽어봅시다. Vamos ler juntos no mesmo tempo. 1, 2, 3 e... Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 말이니라. 아멘. Amém? 하나님 여러분 죄를 기억하십니까? Só Deus se recorda do pecado de vocês? Não, a Bíblia diz que não. Por quê? 죄의 심판이 끝났기 때문에. Porque acabou o julgamento sobre o pecado. 십자가에서 Na cruz, 여러분 제가 다 사해졌습니다. todos os seus pecados foram lavados. 이번에 그저뭐 부활절 칸타타 봤죠? Dessa vez vocês assistiram a cantata de Páscoa, né? 대제사장한테 누가 고발하지요? Uma pessoa vai e anuncia para o sumo sacerdote. 전에 휘장이 찢어졌어. Olha, o véu do santuário se rasgou. 무슨 말이야? O que isso significa, pessoal? 그 거룩한 성전한 죄 있는 사람 못 들어가는. Aquele lugar santíssimo onde o pecador não poderia entrar. 쫙 찢어졌어. Agora foi rasgado de cima a baixo. 이제 나도 들어가면 돼. Ou seja, agora eu posso entrar, porque meu pecado já foi lavado. 거기 들어가면 하늘나라 가도 그렇게 들어가. Entrar ali é a mesma coisa que entrar no reino de Deus. Amém? 여러분 죄인입니까? Pessoal, vocês são pecadores? 여러분 죄인이라는 소리만큼 예수님 모독하는 소리는 없습니다. Pessoal, não há palavras mais inimigas a Jesus do que dizer que são pecadores. 그러는데 Tem pessoas que dizem ser pecadores por humildade. Mas, pessoal, essa suposta humildade é ser contra Jesus, porque na cruz ele lavou nossos pecados. Mas dizer que somos pecadores quer dizer que ele falhou nisso, que ele fracassou. Nós estamos afirmando isso. 아멘. Amém? 아멘 되세요. Amém, pessoal? 하나님은 창세기에서부터 예수님을 그리고 있습니다. Só Deus, desde Gênesis, está desenhando Jesus. 놀랍습니다. Isso é incrível. 한 예수님이 오셔 우리 죄를 십자가에 못 박고 우리 죄를 살 것 다 기록돼 있어요. Deus já havia planejado, ele havia escrito sobre como Jesus Cristo iria vir para lavar nossos pecados. E há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo esteve nessa terra, 다 넘어갔고 quando ele foi batizado por João Batista, o pecado da humanidade passou para Jesus.
E derramando o seu sangue na cruz, todos os nossos pecados foram lavados. E assim ele partiu dessa terra. 법정 최고형이 뭔지 아십니까? Pessoal, vocês sabem qual é a maior sentença de um julgamento? 사형이죠. É a sentença de morte. 재판할 때 검사가 구형을 합니다. Quando se está no julgamento, né, os promotores eles acusam. 말을 쓰기 싫어합니다. Na verdade, os juízes não gostam de usar essa palavra pena de morte. 사회를 보호하기 위하여 이 피고를 법정 최고형을 구형하는 바입니다. Então eles falam assim, para o bem da sociedade, nós condenamos o acusado com a sentença máxima, eles falam. Não usam a palavra pena de morte. 최고형은 사형입니다. Mas a sentença máxima, né, é a pena de morte. 맞죠? Tá certo? 자, 그러면 제일 한번 물어봅시다. Então eu pergunto, 내가 사람 한 사람 죽었을 때에 사형을 당합니다. vamos supor que eu matei uma pessoa e fui condenado à morte, 맞죠? certo? 재판 받아서 그죠? Eu fui julgado assim. 두 사람 죽이면 어떻게 됩니까? E como seria se eu tivesse matado duas pessoas? 죽은 거 다 살려가 또 죽이면 Eles me matariam, me ressuscitariam para matar de novo? 법정 최고형은 사형이기 때문에 Não, a sentença máxima é a pena de morte. 죽어도 사형. Então, se você matou uma pessoa, é pena de morte. Matou duas, é pena de morte. Matou 100, é pena de morte. 맞습니까? Tá certo? 맞아요. Tá certo? 독일의 아이히만은 유대인 무지무지하게 죽였잖아요. Teve alemães que mataram muitos judeus, não é verdade, na história? 그런데 그 법정 최고의 사형 그 이양 없어. Qual que é a sentença máxima para essa pessoa? A sentença de morte. 김기성 형제 교도 같이 그 있던 그 사람 재산 먼저 받은 사람 그 사람 재산 책 보이고 재산 받았는데 No caso do irmão Kim Gi-sung também, né, a pessoa que estava com ele, que havia recebido a salvação primeiro do que ele ali na prisão, 근데 총을 가지고 ele era um soldado, né, só que ele se apossou de uma arma e pegou 6 granadas. 자기 다운 사람 정확하게 이었으면 다 죽였어. Ele matou 6 pessoas que que zombavam dele. Ele foi julgado à morte, foi sentenciado à morte. E acabou. É assim. 사형 이상의 죄가 없어요. Não existe punição maior do que a morte. 온 우주의 죄를 다 뒤집어 쓰고도 사형 다음은 그 최고형이 더 이상 법이 없어요. Ou seja, pessoal, Jesus Cristo, mesmo tendo tomado para si o pecado de toda a humanidade, se ele tomou a sentença máxima, não há mais o que fazer, tudo foi pago. 사시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Por isso, na Bíblia fala que Jesus Cristo ele tomou para si os nossos pecados, ele morreu com esses pecados na cruz. 형벌이 끝이 났습니다. E assim acabou todo o salário do pecado. 보고 의롭다 그랬어요. Por isso, Deus diz que nós somos justos agora. 아멘. Amém? 우리를 보고 거룩하다. Ele diz que nós somos santos. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못하고 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente por sua graça, 하나님을 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 자 이제 우리는 그 제단 뿔은 피를 발라가지고 제기로 지우고 Então, o registro do pecado que está nos chifres do altar é coberto com o sangue remido. 마음의 죄는 믿음으로 지웁니다. E o registro do pecado que está no nosso coração é apagado pela fé. Por mais que tenhamos recordações. É verdade que eu roubei, é verdade que eu menti, é verdade que eu já cometi essas maldades. 예수님 이 모든 죄의 벌을 받으셨어. Mas Jesus Cristo foi punido por esses pecados. 내 죄의 심판은 십자가에서 끝이 났다. O julgamento pelo meu pecado acabou na cruz. 그리고 아까 성경에 하나님이 의롭다고 하셨습니다. E como nós vemos na Bíblia, Deus diz que somos justos. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 Todos pecaram e carecem da glória de 또 Deus, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하나님께서 Deus 예수님의 은혜로 값없이 diz que pela graça de Jesus gratuitamente, o Oxo Park é justo. 조셉 목사 너도 의롭다. O pastor Joseph é justo. 자매인도 의롭다. A irmã ali é justa. O irmão ali é justo. 긴 자매도 의롭다. A irmã de óculos é justa. 맞습니까? Tá certo? 의롭다 그랬습니다. São justos. 그러면 의로운 것입니다. Então somos justos. 여러분 우리가 죄인이라고 하면은 Só se nós dizemos ser pecadores. 십자가를 모독하는 죄입니다. É o pecado de ser contra a cruz de Jesus. 났는데 Porque Jesus Cristo já lavou tudo. E dizemos ser pecadores? 했다는 이야기밖에
Isso é afirmar que a cruz foi falha. Pessoal, eu criei 십자가의 피가 내 모든 죄를 que o sangue de Jesus na cruz lavou todos os meus pecados. 말씀하셨습니다. Deus 내가 disse: 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 desfaço as tuas transgressões como a névoa 거만하였으니 내게로 돌아와라. e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim porque eu te remi. 자, 도말이 먼저입니까? 돌아오는 게 먼저입니까? Então, o que é primeiro? Nós voltarmos a Deus ou Deus ter nos remido? 도말이 먼저입니다. Deus primeiro nos remiu. 도말해 놨으니까. Então, porque eu te remi, 어떻게 놨으니까. já que eu fiz isso por você, 놨으니까. já que eu te santifiquei, 돌아와. agora torne-te para mim. Amém? 그걸 믿는 것입니다. É crer nisso. 오늘 많은 교회는 Muitas igrejas hoje, 목사님들이 muitos pastores 성경을 잘못 이해하고 compreendem errados a Bíblia. 사실 우리는 죄인이라고 말합니다. Mesmo dizendo que Jesus Cristo lavou nossos pecados, dizem que somos pecadores. Então, qual o significado de Jesus ter morrido na cruz? Isso é ser contra a cruz. Só não se enganem. 성경은 A Bíblia 우리를 의롭다고 했습니다. diz que nós somos justos, 도말했다고 했습니다. que fomos remidos. 성경을 믿습니다. E eu creio nessa Bíblia. 하나님 앞에 감사를 드립니다. Agradeço a Deus. 자, 여러분 아직도 죄인입니까? Pessoal, ainda são pecadores? 죄인인 사람 손 들어보세요. Aquele que é pecador, levante o braço. 손 들어봐요. Levante o braço, aquele que tem pecado. 우리 더러운 죄인이었는데 Nós éramos pecadores sujos, 피로 눈천이게 씻어졌습니다. mas pelo sangue de Jesus Cristo fomos lavados mais alvo do que a neve. Não sou eu que fiz algo. 예수님이 하시는 Jesus fez. 수고하고 무거운 짐이나 다 내게로 오라. Todos cansados e sobrecarregados, vinde a mim. 너를 쉬게 하리라. Eu vos aliviarei. 할렐루야. Aleluia. 이 놀라운 사실을 믿습니다. Nós cremos nessa imensa verdade. 감격스럽습니다. É comovente 우리가 이런 이야기를 할 수 있었어요. poder estar perante vocês falar sobre isso. Uma coisa que me dá certeza é que, perante as tantas palavras de Deus, 제 용서에다 울고 비는 사람도 많습니다. só tem tantas pessoas que ainda pedem, imploram o perdão de Deus. Deus ele está dizendo que não se lembra dos nossos pecados, que já lavou. 성경을 잘 몰라서 그렇습니다. Só que falam isso porque não sabem da Bíblia. 다 의인이 되셨습니까? Pessoal, todos são justos. 감사합니다. Obrigado. 그리고 E 기쁜 날 주 나의 죄 다시 선 날. que feliz, quão feliz o dia em que o Senhor lavou. 할렐루야. Aleluia. 찬양합니다. Eu louvo a Deus. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 성경에는 짝이 있는데 A Bíblia nos mostra pares, 열심히 율법 지키는 데만 마음이 쏟아져 있었어요. porque por nós não sabermos, vivíamos dando nosso coração simplesmente tentar cumprir as leis. Que neste momento, para todos nós, o Teu Espírito seja abundante 우리 죄를 사한 걸 믿게 해 주옵소서. e que nós possamos ter a convicção, a fé de que o Seu sangue nos lavou dos pecados. Que com alegria possamos louvá-lo e possamos glorificá-lo pela remissão dos pecados. Agradecemos 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 감사합니다. Muito obrigado, pessoal.
close to thee, close to thee, close to thee.